Bom, agora a gente vai resolver agora um exemplo 5, né? Também de uma solução de equação diferencial, né? No caso aqui a gente tem uma equação de segunda ordem, né? Está aparecendo uma derivada segunda aqui na função do tempo. E uh, essa equação está sendo forçada, né, por uma função degrau unitário, né, que é aquela função de t que a gente viu anteriormente já. Né? Então, a gente vai aplicar, né, a transformada de Laplace para resolver essa equação, né, e achar a função x que respeita essa equação do diferencial. Né? Eu vou colocar agora, de novo, no nosso quadro, o exemplo 5. Nossa equação diferencial, ela é d2x dt2 mais dx dt mais x é igual a função u de t. Né? Lembrando que essa função u de t é aquele degrauzinho, né? Ela ia 0 até t igual a 0, e depois de t igual a 0 ele passa a ser 1. Né? Então essa é a nossa função degrau, que a gente já analisou, né, no exemplo anterior, fazendo a transformada de Laplace dessa função. Para resolver a equação diferencial via transformada de Laplace, a gente vai precisar transformar essa equação toda, né, para o domínio S, isolar o x lá, né, e depois fazer a transformada inversa. É o procedimento que a gente executou no exemplo anterior. Para isso, a gente vai precisar saber a transformada de cada um desses 4 termos que tem na equação. Né? Transformada de Laplace da função x de t, a gente vai dar um nome aqui, né, como é usual, chamar de x maiúsculo, de S. Né? Transformada de Laplace de x ponto, derivada primeira de x, vai ser igual a S, x de S. A gente pode usar o teorema de derivação, que a gente analisou anteriormente, menos x minúsculo de zero. Se vocês olharem, né, de novo o enunciado da nossa questão, o problema está pedindo para considerar condições iniciais nulas. Né? Então, como as condições iniciais são nulas, a gente pode retirar aqui esse x de zero e nossa derivada no domínio S fica bem simples, fica simplesmente S vezes x. A gente vai precisar também da transformada da derivada segunda de x. Estou representando aqui com pontinho essas derivadas. Né? Isso aqui seria s quadrado x de s menos s x de zero menos x ponto de zero. Usando o teorema de derivação, a gente teria esse resultado. No entanto, como as condições iniciais são nulas nesse problema, isso facilita a nossa vida aqui. A gente pode tirar x de zero e x ponto de zero e vai sobrar simplesmente s quadrado x. Né? Então essa condição de condições iniciais nulas facilita bastante a nossa vida aqui. Falta então transformada de Laplace da função degrau unitário, também chamada de degrau de Heaviside. Se vocês derem uma olhada em alguns exemplos atrás, a gente já calculou essa transformada e a gente viu que a transformada da função degrau unitário é 1 sobre S. Tá? Então, a gente já pode aplicar essas definições na equação diferencial. Então, aplicando na EDO, vamos simplesmente substituir os termos aqui. Né? O primeiro termo é da aceleração, segunda derivada de x, a gente vai ter s quadrado x mais s vezes x mais x maiúsculo é igual a transformada de Laplace da função degrau unitário, é simplesmente 1 sobre s. Né? Lembrando que a transformada de Laplace é uma transformada linear. Né? Então, quando a gente tem a transformada desses termos todos, né, é só a gente somar
a transformada de cada termo individual, né? Isso facilita bastante nossa vida aqui. O que a gente pode fazer agora é isolar aqui a variável x, né? Então vamos fazer x vezes s quadrado, primeiro termo, mais s, mais 1 é igual a transformada de degrau. Então, um procedimento bem simples, né? Só isolar agora o x e a gente vai ter 1 sobre s vezes s quadrado mais s mais 1. Essa aqui seria a nossa solução da equação diferencial no domínio S. Se eu tivesse pedido essa solução, a gente teria acabado o problema. Então, por isso que a gente fala que resolver a equação diferencial no domínio S é muito simples. Só que a gente quer a função no domínio físico, no domínio do tempo. Para isso, a gente vai ter que fazer a transformada de Laplace inversa nessa funçãozinha. E é isso que a gente vai tentar fazer agora, certo? Como que a gente faz isso? Vamos usar os recursos que a gente tem aqui, que a gente vai explorar bastante nessa disciplina, que é a tabelinha de transformada de Laplace. Então, vamos voltar lá para os nossos slides. E eu vou colocar especificamente lá na nossa tabela de transformada, que novamente a gente vai utilizar bastante. Essa tabela aqui vai estar no site da nossa disciplina, tá? Então vocês podem utilizar ela livremente. Ela foi baseada na tabela de transformadas do livro do Felício, que é o nosso livro principal da disciplina. Então essa aqui é a primeira parte da tabela. Qual que é a ideia aqui? A gente precisa procurar um termo parecido com aquele da nossa equação que a gente achou. Então, voltando lá no nosso quadro, a gente tem 1 sobre s vezes s quadrado mais s mais 1. Então, a gente tem no numerador uma constante, o número 1, e no denominador a gente tem um s vezes um termo quadrático. Seria um termo ao cubo. S quadrado vezes s mais 1. Então, voltando na tabela, a ideia aqui é procurar esse termo cúbico no denominador e o termo constante no numerador. Se a gente olhar esses 7 termos que estão aparecendo aqui na tela, nenhum deles corresponderia. Esse último termo, 7, até daria, se a gente colocasse um n ao cubo, mas vai sobrar vários termos aqui se a gente fazer esse polinômio e não vai facilitar a nossa vida. Então vamos tentar procurar um termo mais parecido com aquilo que a gente obteve, que foi s vezes s quadrado mais s mais 1 no denominador. Então, primeiro termo, o 8, é um quadrático, não importa pra gente. Segundo termo aqui, ele é cúbico. Então tem um s vezes s mais a ao quadrado. Será que dá? Vamos dar uma analisada na nossa expressão de novo. A gente tem um s vezes s quadrado mais s mais 1. Para a gente poder usar essa expressãozinha aqui, o termo s quadrado mais s mais 1 teria que ser um quadrado perfeito. A gente pode tentar procurar isso, mas não é possível nessa expressão. Se a gente fizer um s mais 1 elevado ao quadrado, por exemplo, s mais 1 elevado ao quadrado daria s quadrado mais 2s mais 1. Não funciona aqui pra gente. Então vamos ter que dar uma procurada melhor. Então, termo 9 não dá. Termo 10 também não funciona, tem um s quadrado separado aqui, não interessa pra gente. 11, 12 não adiantam. 13, 14 e 15 tem um s mais a vezes s mais b. É um termo quadrático, não importa pra gente aqui. No 16 a gente tem um termo cúbico, um denominador, mas ele está separado em s mais a vezes s mais b. Aquele termo s quadrado mais s mais 1 não pode ser escrito dessa forma, diretamente aqui. Então também não está exatamente no formato que a gente precisa. 17 é a mesma coisa, 18 é a mesma coisa, 19 é um termo com ordem 4 no denominador, não interessa. 20, 21, 22, 21 também é a mesma coisa. 22 é um termo cúbico, mas de novo é um s mais a vezes s mais b vezes s mais c que a gente não consegue utilizar para o nosso polinômio quadrático, pelo menos. 23, mesma coisa. 24,
Termo 25 não funciona, é um termo quadrático ainda. 26 também não. 27 também não. Tem um termo um pouquinho diferente aqui, né? Esse s mais a quadrado mais b quadrado a gente pode utilizar até para pensar em alguma coisa para o nosso polinômio quadrático, né? Vamos pensar nisso. Mas ainda esse termo 27 ele tem ordem quadrática, então não interessa. 28 é a mesma coisa, 29 é a mesma coisa. Linha 30 tem um termo cúbico aqui, mas a gente tem s vezes s quadrado mais b quadrado no denominador, né? De novo, a gente não consegue escrever aquele polinômio dessa forma, porque esse b é uma constante. Linha 31, né, a gente tem 1 sobre s vezes s mais a quadrado mais b quadrado. Aqui tem uma coisa interessante, né? A gente tem um s aqui vezes esse termo quadrático que está escrito aqui dentro, né? Então a gente tem um quadrado perfeito mais um termo constante ao quadrado. Vamos tentar então encaixar nosso modelo, nossa transformada de Laplace nesse jeitão aqui, certo? Então vamos voltar lá na nossa solução. Eu vou passar para uma outra folha aqui, só que a gente fica mais à vontade em espaço. Então, nossa solução até o momento, ela é x de s é igual a 1 sobre s vezes s quadrado mais s mais 1. Vamos tentar reescrever aqui, né, esse polinômio quadrático aqui, que é ele que está com um formato diferente lá na nossa tabela, né? Depois eu copio a linha da tabela para a gente entender isso bem. Então, como a gente tinha falado antes, o termo quadrático ali ele não é um quadrado perfeito. Então a gente não pode fazer um s mais 1 elevado ao quadrado, não vai dar aquele resultado. O que a gente pode fazer é fazer esse s mais uma constante elevada ao quadrado e somar com uma constante para compensar, né, nesse quadrado perfeito. Se eu fechar esse quadrado perfeito como um s mais 1 ao quadrado, quando eu levar isso ao quadrado vai dar, né, s quadrado mais 2s mais 1. Esse 2s não interessa para a gente, né, porque a gente vai somar simplesmente uma constante. O que a gente pode fazer? Vou adaptar então isso. A gente pode colocar então, ao invés de s mais 1, vamos colocar s mais meio, 1 sobre 2, elevado ao quadrado. Por que eu estou usando meio aqui? Porque quando a gente levar isso aqui ao quadrado, vai ficar s ao quadrado mais s, né? Então, atende os dois primeiros termos aqui do nosso polinômio, mais o meio elevado ao quadrado, que dá 1/4. Para 1/4 de constante aqui, está faltando 3/4, né? Então a gente consegue somar uma constante aqui e compatibilizar com esse polinômio nosso, né? Então, lembrando, né, esse termo aqui está dando s quadrado mais s mais 1/4. Então, para fechar nosso polinômio aqui, a gente vai somar 3/4, né? É só o restante aqui da nossa soma, né? E esse termo inteiro aqui vai ser exatamente igual a esse aqui, certo? Lá na nossa tabela, né, como eu falei, daqui a pouco eu vou copiar aquela linha para a gente. Esse termo aqui, que está 3/4 no nosso caso, ele está elevado ao quadrado, né? Então eu posso tirar a raiz dele e elevar ao quadrado para ficar a mesma coisa aqui. Então 1 sobre s vezes s mais meio elevado ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado e fecha colchetes. Então, se eu copiar, né, lá na nossa tabela que a gente está acompanhando aqui, e que também está lá no nosso website, essa linha é a linha 31, e a gente tem no lado esquerdo da tabela, que é a versão do domínio S, a gente tem lá S vezes S mais A ao quadrado mais B ao quadrado, fecha colchetes, e isso tem uma transformada inversa que dá 1 sobre A quadrado mais B quadrado menos
1 sobre b, raiz de a quadrado mais b quadrado, vezes exponencial de menos at, seno de bt menos φ. Seno de bt menos φ. Esse φ aqui, né, ele faz isso só para ficar mais fácil de fazer a representação na tabela. Né? O φ é arco tangente, tangente da menos 1, né, de b sobre menos a, menos b sobre a, tanto faz. Então a gente pode transpor isso aqui para a nossa solução. No nosso caso aqui, a é igual a meio, né? Está bem evidente ali na nossa equaçãozinha aqui. E b é igual a raiz de 3 sobre 2. A gente pode, então, utilizar essas constantes aqui, né, para calcular o φ e substituir na expressão ali. Né? Então, o φ vai ser arco tangente de b sobre menos a, que é raiz de 3 sobre 2 sobre menos a, que é menos meio. Isso dá menos raiz de 3. Né? Se você colocar isso na sua calculadora ou em algum software para calcular esse valor, isso aqui dá menos π sobre 3 radianos, né? E a gente costuma usar isso nessa unidade, ou ainda, né, 60 graus. Então, a gente já tem tudo que a gente precisa aqui para resolver nosso probleminha. Então, o x de t nosso vai ser a transformada inversa de Laplace do x, que vai ser igual a... Aí a gente pode usar aquela expressão toda ali. 1 sobre a quadrado mais b quadrado, né? 1 sobre meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre b, que é a raiz de 3 sobre 2, vezes, de novo, a quadrado mais b quadrado, né? Meio mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, exponencial de menos at, o a é menos a, é meio, aliás, menos meio t, seno de b, que é a raiz de 3 sobre 2, t, menos o φ, que a gente calculou, que é menos π sobre 3, então menos com menos dá mais π sobre 3. Certo? A gente pode dar uma simplificada nesses cálculos aqui. A gente tem meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, isso aqui dá 1. Né? Então, nossa resposta final aqui, vocês podem fazer esses cálculos simples todos, né? Vai dar 1 menos 2 raiz de 3 sobre 3, exponencial de menos meio t, vezes seno de raiz de 3 sobre 2, vezes t mais o φ, que é π sobre 3. Então agora a gente tem uma noção aqui da nossa resposta, certo? Então, vamos voltar para os nossos slides e lá voltar para o slide do exercício. A gente está resolvendo esse problema aqui e a gente calculou nossa solução e ela deu exatamente essa expressãozinha aqui. Né? A gente tem 1 menos 2 raiz de 3 sobre 3, exponencial de menos t sobre 2, vezes uma função senoidal, com raiz de 3 sobre 2 vezes t, de argumento, mais π sobre 3. Né? Qual que é uma observação aqui, né? Se vocês acompanharem
essa solução usando a tabela de transformada de Laplace do Felício, a linha 31 que a gente utilizou aqui, ela está um pouquinho diferente, tá? Então, no livro do Felício está tá com um errozinho de sinal, na verdade. Então, como que é o comportamento desse sistema, né? Se você olhar as funções que compõem a resposta x de t, a gente tem uma senoide, certo? Que varia ao longo do tempo. Então, a gente tem uma onda senoidal. E essa onda está multiplicada por uma função exponencial com argumento negativo, com tempo com sinal negativo. O que acontece? Essa função senoidal dá algum tipo de oscilação no nosso sistema e a função exponencial ela faz essa resposta amortecer, faz ela decair conforme o tempo passa. Então, a gente pode visualizar essa resposta, né, usando algum software para calcular isso, um Excel, um Calc da vida, um MATLAB, um Octave, né, e a gente consegue plotar essa resposta x ao longo do tempo aqui. Né. Então, isso aqui seria a nossa resposta x. Eu vou transpor isso aqui para o nosso quadro de novo. Né. Aqui está a nossa resposta que a gente acabou de calcular. Né. E vamos tentar enxergar isso aqui. Né. Qual que é o tipo de entrada que a gente estava aplicando nesse problema? Era um degrau unitário. Então a entrada que a gente aplicou, eu vou riscar aqui, ela era algo assim. Né. Não está tão reto quanto que está na ilustração, mas seria algo desse tipo. Né. O degrau ele é zero e de repente ele passa para a unidade aqui. Olha como que o nosso sistema dinâmico está respondendo. Né? A gente não falou que isso aqui é um sistema mecânico, térmico, qualquer coisa. Mas essa equação diferencial poderia estar representando um sistema dinâmico. E a gente vê isso exatamente com relação à entrada e saída. Né? A gente aplicou uma entrada aqui, mudando ela de 0 para 1 de repente, e o sistema ele leva um tempo até responder. Né? Ele dá uma oscilada por causa daquela função senoidal ali, e essa oscilação, você vê que ela vai decaindo, vai amortecendo, né? Que a gente vai usar muito esse termo, até ficar mais ou menos próxima da unidade aqui. Né? Então existem muitos sistemas mecânicos, elétricos, térmicos que se comportam exatamente desse jeito. Né? A gente vai falar muito de resposta no tempo mais para frente, né? Mas é algo desse tipo que a gente vai enxergar muitas vezes. Tá?